Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. É hora de conferir o comportamento dos mercados agrícolas e também financeiros, no momento que os negócios estão acontecendo, as bolsas funcionando, os mercados físicos também, aqui no Brasil e em todo o mundo. Hoje é terça-feira e a gente começa o programa inicialmente conferindo os indicadores do mercado financeiro. Bom, mercado muito volátil nessa terça-feira, muitas preocupações voltando com relação ao caso da descoberta de uma nova variante do coronavírus, a Omicron. Isso na sexta-feira causou um rebuliço grande no mercado, fez com que as cotações do mercado financeiro, mercado de ações, mercado de commodities também despencassem, especialmente o petróleo, chegou a cair 13% na Bolsa de Nova York na sexta-feira. Ontem, segunda-feira, houve uma certa calmaria, o mercado buscou uma recuperação, não foi muito longe, o petróleo recuperou apenas uns 2% em relação ao que perdeu na sexta-feira, que foi em torno de 13%, e os mercados de commodities agrícolas começaram o dia tentando recuperar, mas acabaram fechando majoritariamente em queda nas bolsas internacionais, commodities agrícolas também e principalmente. Hoje o mercado tinha tudo para manter uma certa sustentação depois do que aconteceu ontem, mas aconteceu o oposto. Os preços voltaram a cair, a despencar, na verdade, para todas as principais commodities, mercado financeiro também, diante de declarações aqui sobre as incertezas em relação a essa nova variante da Covid, a Omicron. Uma declaração particularmente impactante no mercado foi a do presidente da Moderna, uma das grandes empresas fabricantes de vacinas contra a Covid. Ele declarou que não tem muita certeza ainda sobre a eficácia das atuais vacinas em relação a essa nova variante do coronavírus, a Omicron. E bastou isso para provocar uma nova onda de quedas nos mercados globais, conforme a gente vai começar a ver a partir de agora. Vamos começar aqui pelo nosso mercado interno. O dólar com queda, 0,3% nesse início de tarde, R$ 5,59 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,2%, mercado de ações aqui no Brasil. Aqui no Brasil, um reflexo ainda moderado dessa nova situação que vive os mercados internacionais. Então vamos ver lá fora agora, destaque para o petróleo. O petróleo desabando novamente, nada menos que 3,5% nas bolsas internacionais. Preço agora numa faixa de 67 a 70 dólares o barril, conforme a bolsa que se toma como referência. Portanto, um novo tombo aqui, depois da tentativa do esboço de recuperação ontem. Uma nova queda, portanto, se comparar aí com sexta-feira, caiu 13%, mais 3,5%, já estamos aí nos 16%, em torno de 16% de tombo nos últimos 3 dias. Depois das declarações do presidente aí da Moderna, dizendo sobre essas incertezas com relação às atuais vacinas e sua eficácia contra a nova variante do coronavírus, a Omicron. Tanto aí, mercado refletindo diretamente esses cenários de incertezas outra vez. Bolsa de valores lá fora não é diferente. Índice Dow na Bolsa de Nova York caindo 0,8% agora há pouco. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Europa, já fechando com queda de 0,4%. Na Ásia, a Bolsa de Xangai fechou praticamente estável, no 0 em relação a ontem. Dólar Index caindo 0,8%, mercado do ouro subindo 1,2%. Mercado de commodities agrícolas, predominância de queda, praticamente generalizada nos mercados internacionais. Soja, agora há pouco, na Bolsa de Chicago caindo 1,2%. Arroz em casca em Chicago também com queda, 1,3%. Milho, um tombo maior, 2,3%. Trigo, 2,5%. O petróleo está ajudando a arrastar essas cotações, e particularmente o algodão. O algodão que buscou uma recuperação ontem, não foi muito longe, já tinha caído muito na sexta-feira, volta a despencar aqui, 4,5%. O mercado interno tinha botado uma reação aqui internamente, e possivelmente não vai conseguir manter isso durante a tarde. O fato que o algodão é o destaque negativo de hoje, 4,5%, foi o café, caiu mais de 4%, arábica. Agora o algodão despencando em 4,5% na Bolsa de Nova York, acompanhando o petróleo, e é claro, o próprio impacto previsível de uma nova onda de lockdowns aí, se é que isso vai acontecer, por decorrência dessa nova variante da Covid, a Omicron. E o algodão reage, assim como o petróleo,
rapidamente, como não se trata de alimento, é consumo postergável, adiável, e aí acaba sofrendo mais que as commodities alimentares. De qualquer forma, o açúcar também está despencando hoje, o açúcar bruto em Nova York, queda de 2 pontos percentuais. Café também cai, 0,8%, arábica. Cacau é outro que está caindo também, 0,8%. O único que vinha sustentando aqui, moderadamente, era o suco de laranja, uma pequena alta de 0,1%. Você sabe, vai conseguir manter esse comportamento até o final dos pregões desta terça-feira. Em suma, aí, preocupações novas com relação à Covid, novas variantes, isso sem contar o efeito já preocupante sobre os mercados daquilo que já vinha acontecendo na Europa, né? Recrudescimento, novos casos da Covid tradicional, antes de saber da própria Ômicron, já havia novos lockdowns acontecendo na Europa e por baixa vacinação. Lockdowns na Áustria, por exemplo, parte do leste europeu, Holanda também, alguns países lá nórdicos, ameaça de fechamento também de lockdowns também na Alemanha, em suma, toda uma preocupação nova voltando, isso antes do aparecimento dessa nova variante que já está se espalhando, inclusive pelos países europeus. Portanto, dupla preocupação a partir de agora, e isso, claro, afeta os mercados, porque isso afeta a economia. Por isso que o petróleo também é os primeiros a reagir, porque significa menor locomoção, menor gasto de combustíveis como consequência. E aí os preços desabam, está acontecendo nesta terça-feira. O petróleo caindo 3,5% agora há pouco. Bom, vamos em frente com as nossas notícias desta terça-feira, muita informação circulando. Olha, uma que aparentemente é boa, embora ainda não totalmente, é a taxa de desemprego aqui no Brasil. O IBGE divulgou hoje que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 12,6% no trimestre encerrado em setembro. Os dados foram divulgados pelo órgão estatal nesta terça-feira, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, do IBGE. Em igual período em 2020, a taxa de desemprego estava em 14,6%. Apesar da queda, ainda há 13 milhões e meio de pessoas em busca de uma vaga de emprego no país. Os dados foram divulgados nesta manhã pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Em igual período de 2020, a taxa de desemprego medida pela PNAD contínua estava em 14,6%. Apesar da queda, ainda há 13 milhões e meio de pessoas em busca de uma vaga de emprego. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado esteve reunida para analisar a PEC dos precatórios. O relator, o senador Fernando Bezerra, líder do governo do Senado, leu o parecer na quarta-feira passada, mas houve pedido de vista coletiva e agora negocia com as lideranças partidárias os últimos arúgios do texto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a PEC deve chegar ao plenário da Casa na quinta-feira, ou seja, depois da manhã, para finalmente ser votada. E o valor do frete rodoviário, particularmente, já sofre alterações em alguns estados antes mesmo da chegada da nova colheita, da safra que está por ser colhida ainda a partir agora de janeiro. Quem traz os detalhes é André Rosa. O boletim divulgado pela Conab já mostra aumento no preço do frete em Mato Grosso antes mesmo do início da colheita da soja. A informação está no relatório logístico da companhia. Além dos preços, também há registro de aumentos pontuais em algumas rotas. E, de acordo com o setor, existe a perspectiva de que o movimento de alta nas cotações se acentue já a partir de novembro. Os fatores que explicam este aquecimento estão ligados ao fluxo logístico para o escoamento da safra 2020-21, envolvendo não apenas o milho, como também a soja remanescente, já liberando espaço para a safra da oleaginosa na temporada 2021-22. As expectativas são positivas, o que tem acelerado o fluxo à medida que aumenta a necessidade de escoar o produto de forma rápida e liberar espaço nos armazéns, já que o volume esperado é o maior da história de Mato Grosso. E o Ministério da Agricultura entregou títulos de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB, para 8 consórcios públicos municipais.
O evento foi realizado na cidade de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Com o reconhecimento, os produtos registrados pelo Serviço de Inspeção Municipal, vinculados a esse consórcio, podem ser comercializados em todo o território nacional. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre o assunto num vídeo publicado numa rede social. Veja. Quero agradecer muito à Secretaria de Defesa Agropecuária, que está tratando esse assunto como prioridade para ajudar principalmente o pequeno produtor rural do nosso país. Com a orientação da ministra Tereza Cristina de ampliar o CISV, dar acesso aos municípios para fortalecer a agricultura familiar, a pequena agroindústria, nós vamos lançar hoje a adesão de 8 consórcios, vamos contemplar 142 municípios. É a maior adesão de consórcio que nós já registramos no município desde a sua criação. Muito obrigado. Vamos para a nossa segunda parte do mercado físico agrícola, preços no interior do país, nos portos de exportação, nesta terça-feira pela manhã. Vamos começar pelo boi gordo, preço do boi gordo no mercado físico. Vamos botar na telinha ali as cotações, praticamente sem alterações nas principais praças que a gente acompanha diariamente. Estão vendo aqui em Araçatuba, Noroeste Paulista, que é um preço referencial do mercado, continua em torno de R$ 320 arroba, mesmo preço do dia anterior. Só que eu falo, um mercado que se mantém bastante aquecido, deu uma recuperada boa, mesmo com a continuidade da suspensão das exportações de carne bovina para a China, nosso principal cliente. Os preços haviam desabado em mais de 20% no primeiro momento, pouco a pouco começaram a se recuperar, em função da própria retomada de demanda dos frigoríficos, até para atender o próprio consumo interno. Agora as festas de fim de ano estão chegando, o consumo costuma dar uma revigorada, e além de outros compromissos de exportação que estão se reabrindo, apesar da continuada ausência dos chineses. Então está aí o preço do boi gordo, pelo menos estáveis nesta quinta-feira, sem queda, mas também sem novas altas. Vamos ver os preços do café. O preço do café está assim com alterações bastante expressivas. Vendo aqui queda forte, refletindo o topo de ontem, onde o café arábica em Nova York, acompanhado também pelo Robusta, mas o arábica caiu mais de 4% ontem em Nova York, portanto isso agora está se refletindo no mercado interno, uma queda bastante forte também. Sul de Minas aqui, R$ 1.380 por saca de 60 quilos, queda de 2,8% hoje pela manhã, 1.390 no Cerrado Mineiro, também 2,8%, quedas também em outras praças, tanto para o arábica quanto para o conilon. Conilon, por exemplo, em Vitória, do Espírito Santo, caindo 3% para R$ 795 por saca de 60 quilos. Queda também nas demais praças e tipos que a gente acompanha. O que mais? Vamos para o arroz. Preços do arroz aqui sem alterações. Preços no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os principais estados produtores, preços inalterados, pelo menos até amanhã de hoje. Santa Maria, aqui no centro do Rio Grande do Sul, R$ 62,50, saca de 50 quilos do arroz em casca, R$ 62,50, preço inalterado. O que mais? Algodão. Para o algodão, preço do mercado físico, ainda com alta na manhã de hoje. Agora sim, o mercado começa a tombar lá fora, no mercado futuro da Bolsa de Nova York, estava caindo bastante, mais de 4%. 4,5% agora há pouco. Mas no mercado interno, hoje pela manhã, pelo menos os preços ainda estavam no terreno positivo, até com altas. São Paulo, por exemplo, R$ 6,35, o algodão em pluma por libra-peso, uma alta de 2,4%. Em outras praças aqui, variações de alta de 2,3% até 2,5%. O que mais? Vamos para o... Bom, por enquanto não, vamos ficar por aqui, daqui a pouco a gente vê mais mercado físico, mas antes disso vamos dar uma atualizada nas nossas notícias que são destaque nesta terça-feira. O problema da Omicron, pânico novo aqui, ao menos 19 países já anunciaram medidas para conter a entrada da nova cepa após a sua descoberta aí na sexta-feira. Aqui no Brasil, as fronteiras aéreas brasileiras são fechadas para 6 países do sul da África. Uma nota técnica emitida pela Anvisa recomenda que outros 4 países sejam incluídos na lista das medidas restritivas: Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. Mas para esses 4, o governo ainda não se manifestou. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que um brasileiro com passagem pela África do Sul está em isolamento em São Paulo, depois de testar positivo para a Covid-19. O homem é morador de Guarulhos,
tem 29 anos e cumpre a quarentena em casa com sintomas leves da doença. Ainda não há confirmação se ele foi contaminado com a nova variante. Para o ministro da Saúde, o Brasil tem condições de atender a população em caso de agravamento da pandemia. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. O governo Bolsonaro praticamente duplicou o número de leitos de UTI. De 23 mil leitos, hoje temos mais de 42 mil leitos de UTI. Todos esses leitos foram habilitados, com um valor de diária dobrado, foram equipados com respiradores, com bombas de infusão. E hoje, se houver uma eventual terceira onda, teremos uma condição muito melhor de assistir a nossa população. Na Espanha, o primeiro caso da variante foi confirmado em um viajante vindo da África do Sul. Em nota, o Laboratório de Doenças Infecciosas do hospital disse que o paciente está bem, mas não forneceu mais detalhes. Outros países europeus também já confirmaram casos da Ômicron, como Reino Unido, Itália e também Holanda. Nos Estados Unidos, nenhum caso foi confirmado até o momento. Para o presidente Joe Biden, com vacinação e uso de máscara, não será necessário um novo lockdown no país. Em discurso, ele pediu para que as pessoas tomem a dose de reforço contra a Covid-19. Vão agora se vacinar com essas doses de reforço. São gratuitas e estão disponíveis em mais de 80 mil lugares no nosso país. E as pessoas são as que estão mais protegidas com a Covid, as pessoas que tomam as doses adicionais, doses de reforço. A gente está tendo recordes na criação de empregos, a gente está movendo em frente, mesmo com o coronavírus, mesmo com a variante Delta, e vamos continuar à frente com a nova variante, a variante Ômicron. E a Comissão Legislativa do Meio Ambiente deve votar nesta quarta-feira um projeto de lei que altera o Código Florestal. A proposta traz novas regras para a elaboração da Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas e Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. O texto prevê que as diretrizes serão elaboradas e implementadas de forma participativa entre os estados, a sociedade civil organizada, populações indígenas e tradicionais e a iniciativa privada. Além disso, a política deve ser atualizada a cada 5 anos e, anualmente, um relatório deve ser enviado ao Congresso até o dia 15 de maio. O balanço deve conter a análise dos resultados obtidos, considerando indicadores, objetivos e metas estabelecidos na política de controle de queimadas e as medidas corretivas a serem adotadas. Se aprovado na Comissão de Meio Ambiente, o texto ainda precisa passar pelo plenário do Senado. O governo decidiu manter a obrigatoriedade da mistura de 10% de biodiesel ao diesel, ou seja, contrariando as expectativas do setor produtivo do biodiesel. Isso para o ano que vem. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Política Energética, que já tinha sido adiada na semana passada por falta de acordo. Em setembro deste ano, o CNPE tinha decidido reduzir temporariamente a mistura obrigatória de biodiesel no diesel de 13% para 10%. Hoje, a redução foi tornada definitiva para o próximo ano. Na nota em que comunicou a decisão, o Ministério de Minas e Energia ressaltou que a definição está em sintonia com os interesses da sociedade, conciliando medidas para a contenção do preço do diesel com a manutenção da Política Nacional de Biocombustíveis, dando previsibilidade, transparência, segurança jurídica e regulatória ao setor. A medida contraria o setor de biocombustíveis, que esperava a retomada do índice de 13%. Voltando ao nosso mercado físico, na manhã desta terça-feira, a hora de conferir que os preços da soja no mercado interno, praticamente sem alterações. Vamos botar na tela aqui o preço da soja. Preço da soja no mercado físico, preços inalterados, a maior parte das praças que a gente acompanha. Estou vendo aqui Cascavel 162,50, Passo Fundo 167, Rondonópolis 152, Rio Verde 154, Dourados 156, Sorriso aqui continua abaixo de 150, R$ 144 por saca de 60 quilos. Vamos ver o milho, preço do milho no mercado físico, praticamente sem alterações também nas práticas que a gente acompanha.
Preço aqui em Cascavel, R$ 84,00 por saca de 60 quilos, preço inalterado, assim como nas demais praças que a gente acompanha diariamente. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias para esta terça-feira. Olha, ontem à noite eu conversei com uma pesquisadora aqui, especialista no mercado de açúcar, da Stonex, a Rafaela Souza Castro, sobre as expectativas para esse mercado, em função de tudo que está acontecendo aqui, das mudanças na safra brasileira menor, o mercado oscilando bastante ultimamente. Vamos ver o que diz Rafaela, pesquisadora, sobre essa tendência do mercado do açúcar. É natural, né, que num momento como esse, com uma nova variante que mexe muito com os mercados globais, que a gente tenha um impacto também do mercado de açúcar, no mercado de commodities em geral. Por serem ativos de risco, eles acabam respondendo a essa maior aversão ao risco nos mercados. E o açúcar, acompanhando muito a queda do petróleo na sexta-feira, ele se desvalorizou bastante e voltou a se desvalorizar hoje. Só que o que a gente percebe é que essa desvalorização ela aconteceu por fatores externos, né? Então, por essa preocupação em relação à nova variante, sobre a qual ainda não se tem muitas informações e que pode, inclusive, a depender da gravidade, influenciar a demanda por açúcar. Mas é importante a gente ressaltar que mesmo durante a pandemia da Covid-19, no auge da pandemia no ano passado, a demanda por açúcar ela se mostrou bastante resiliente. Então, por hora, não é um grande sinal de preocupação, mas é claro que a gente precisa ir acompanhando, né? Então, a minha expectativa é que daqui para frente, né, passados aí os efeitos mais adversos da descoberta dessa nova variante de coronavírus, os fundamentos do açúcar voltem a se refletir nos preços. Então, eles voltem a ser a variável-chave ditando os preços. E o que a gente vê atualmente é a demanda dando sinais de retomada, né? Tem vários indicadores técnicos mostrando isso, que tem uma demanda por açúcar mais forte, que está voltando depois de ficar um pouco arrefecida nos últimos meses. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma perspectiva de déficit no balanço de oferta e demanda para essa safra que se iniciou agora em outubro. Então, os preços eles devem continuar sustentados. Inclusive, um outro ponto importante, que é para viabilizar as exportações pela Índia, que no atual patamar de preços, as exportações não se mostram atrativas e a Índia é um dos principais players com disponibilidade para exportar atualmente. Rafaela Castro Souza, analista de inteligência de mercado de açúcar da Stonex, comentou também sobre a queda na produção brasileira, queda na safra, consequentemente queda também na produção, principalmente nas exportações brasileiras de açúcar para essa nova temporada. É exatamente isso, né? Inclusive, acho até importante ressaltar que a gente vai sim divulgar novas estimativas amanhã. E os números da Unic têm corroborado bastante as nossas expectativas, que são de uma moagem aí até o fim da temporada, acima de 530 milhões de toneladas. Então, até o momento, já moeu 517, né? Até a primeira quinzena de novembro, que foi o último acompanhamento da Unic. De qualquer forma, a gente tem que lembrar que no ano passado moeu mais de 605 milhões de toneladas. Então, vai ser uma queda muito abrupta. A gente vai ter, sim, muito menos disponibilidade de cana e, consequentemente, uma produção de açúcar e de etanol também muito menor. E o Brasil é o principal player produtor, então essa quebra de safra muito grande está pesando sobre o balanço global. Embora a gente tenha uma recuperação na Índia, na Tailândia, a própria União Europeia está produzindo, vai produzir bastante, provavelmente, né? Todos esses países tiveram condições climáticas muito favoráveis para a produção esse ano. Mas essa quebra no Brasil está pesando sim e a gente deve operar novamente com déficit no balanço global. Mesmo no ano que vem, para qual, né, as expectativas são mais positivas, principalmente porque as chuvas estão retomando, então deve haver um aumento de produtividade, a nossa expectativa ainda é que a moagem fique em 565,3 milhões de toneladas, o que é um aumento considerável em relação a esse ano, mas ainda é muito abaixo do que a gente observou em anos anteriores. Então, sim, essa situação da safra brasileira deve continuar dando sustentação para o mercado de açúcar. Bem, vamos dar uma conferida aqui nas cotações do mercado físico, ainda não falamos, falar dos preços do farelo de soja, é isso? Farelo de soja com preço estável, preço em Ponta Grossa, no Paraná, um preço referencial importante no mercado, R$ 2.250 pela tonelada. Vamos em frente com os preços do feijão. O preço do feijão tem alteração hoje. Uma queda aqui de 1% em São Paulo, Carioquinha, Poço São Paulo, mercado atacadista, Carioca Extra, aquele produto de ponta, R$ 257,50 o preço do feijão.
demais praças sem alterações. Temos ainda o trigo, preço do trigo no mercado interno sem alterações, pelo menos até amanhã, desta terça-feira, R$ 1.650 lá no Ponta Grossa, no Paraná, 1.510 lá em Carazinho, Rio Grande do Sul, e o preço FOB Argentina, que é referência aqui para o Brasil, já que nós importamos metade do trigo aqui que a gente precisa, praticamente toda ela vem da Argentina, $295 a tonelada. Com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Uma boa tarde, lembrando que 18h30 estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nesta terça-feira. Boa tarde e até lá.